Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais estamos reunidos para meditar, para poder refletir no Evangelho, na Palavra de Deus deste domingo, que é o 7º do Tempo Comum e que é, em seguimento da semana passada, o tema das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha. Tema da semana passada que nos é narrado por São Lucas, no seu capítulo 6, versículos 27 a 38. E nesta parte do sermão das bem-aventuranças, já não se fala propriamente em bem-aventuranças, mas se nós formos aprofundar o assunto, levantar a terra, nós vamos ver que lá no fundo estão as bem-aventuranças. E nós vamos ver isso porquê? Bom, em primeiro lugar, vamos reparar que o Evangelho da semana passada, que eram aquelas 4 bem-aventuranças de São Lucas, versava sobre um tema que é, digamos, capital, que é o tema, digamos, mais chamejante dos relatos evangélicos, que é o tema, precisamente, da Carta Magna do Reino dos Céus. Aquela Carta Magna, aqueles ditos de Nosso Senhor, bem-aventurados sois, bem-aventurados, etc., que toca qualquer coração, é uma carta universal. É uma carta que até toca em corações mais empedernidos, em ateus, em agnósticos, em pessoas que não querem saber nada da fé, mas sentem-se, digamos, sensibilizados. Como são belas as palavras de Jesus nesta parte, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os famintos, bem-aventurados vós que chorais. Quer dizer, quem não se sente, enfim, consolado de alguma forma com estas belíssimas palavras. Ora, se é verdade realmente que muitos aderiram e aderem e gostam e consentem nesses dizeres de Nosso Senhor, da primeira parte das bem-aventuranças, nesta segunda parte as coisas já não são assim. Porque aqui Nosso Senhor irá pedir, exigir algo que ultrapassa o mero sentimento. Ele vai pedir algo que ultrapassa, inclusive, na aparência, o bom senso. Até o bom senso parece não se estar-nos a pedir. Vejam só. O Evangelho de hoje, então, começa assim. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Bom, só este introito aqui do Evangelho de hoje já nos deixa meio perplexos. E por isso Santa Teresinha dizia que os ensinamentos de Nosso Senhor são tão elevados que, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça que nos abre os olhos para a compreensão das coisas divinas, nós nunca poderíamos compreender e, mais, aderir aos ensinamentos que estão aqui colocados. Ou seja, de modo geral, mas sobretudo estes aqui. Quer dizer, isto ultrapassa a mera natureza. Amar os inimigos. Quer dizer, o outro abocanha-me, o outro bate-me, o outro difama-me e eu vou amá-lo. Como é que é isso? Mas que parvoíce, não é? Que estupidez. Se ele me bateu, eu bato-lhe também. Não é isso. Não é isso que o Nosso Senhor está aqui a dizer, não. O Nosso Senhor está aí completamente contra a corrente. Então, digo-vos a vós que me escutais. Ou seja, todos os que estavam ali, todos nós que aqui estamos. Nós que escutamos a Nosso Senhor. Nós, quantidades de vezes que escutamos também este Evangelho. Não é? E Nosso Senhor vai dizer, amai os vossos inimigos. Quer dizer, quantidade de gente que ouve a primeira parte do Sermão das Bem-aventuranças. Ai, que coisa bonita. Ai, que coisa cheia de filantropismo, cheia de humanidade. Que coração realmente extraordinário. Mas Nosso Senhor agora é de uma radicalidade, é de uma profundidade que vai deixar muita gente fora. E, inclusivamente, vai deixar muitos católicos, muitos cristãos de fora. Porque nós olhamos para a primeira parte e sentimos-nos realmente a ser acompanhados na nossa vida. E olhamos para esta parte e dizemos, não, até aí eu já não consigo. Então, caríssimos irmãos, se nós escutamos, se nós somos católicos, nós não podemos dizer até aí já não consigo. Nós temos de dar o passo. Amar os vossos inimigos. Eu lembro-me perfeitamente de uma senhora que, uma vez numa
uma conversa, contava que tinha sido, no bairro dela, por uma vizinha, tinha sido difamada, tinha sido injuriada não, mas foi difamada pelas costas, certamente, ali aquelas fofoquices, aquelas parrelices assim de bairro. Então ela tinha sido difamada, tinha sido caluniada por uma vizinha e tinha ficado muito mal vista. Tinha perdido a fama naquela região. Então ele tinha um pó àquela mulher, tinha um ódio daquela mulher. Disse, mas a senhora já pensou em rezar por essa vizinha que lhe fez isso? Ai, sou padre, eu não consigo. Mas como não consegue? Quer dizer, pelo menos rezar por ela. Não digo que a senhora vai agora dirigir-lhe a palavra, né? Vai ter com ela, minha amiga, não é isso. Mas reze por essa pessoa. Se essa pessoa realmente fez o que a senhora lhe está aí a dizer, ou seja, se essa pessoa que fez isso, cometeu um pecado brutal, horroroso, monstruoso, quer dizer, sabe-se lá porquê, mas cometeu um pecado horroroso. Se essa pessoa morrer nesse estado, o que é que lhe irá acontecer? Então a senhora tem o dever de rezar por ela. Ai, sou padre, eu não consigo rezar por ela. Aquilo que ela me fez demarcou-me, ela não conseguia rezar por aquela vizinha. E por isso é que esta realidade é tão grave, é tão forte, que aquele famoso bispo Fulton Sheen, bispo norte-americano, dizia que num dia em que Nosso Senhor proclamou as bem-aventuranças, ele firmou a sua sentença de morte também. Quer dizer, afirmar as bem-aventuranças, a primeira parte, sem dúvida, afirmar o que está aqui, isso vai contra tudo e vai contra todos. E muitos que ouvem este Evangelho passam à frente. Esta é uma parte difícil de interpretar, né? Difícil de tomar em consideração. Vou passar por outra parte. E as pessoas não aprofundam isto. Até porque no tempo do Nosso Senhor, se nós formos ver, o próprio povo que ali estava, certamente teve dificuldade em compreender as palavras do Divino Mestre. Porque o pensamento antigo, digamos, o modo de viver, a sociabilidade antiga, a lei de sociabilidade era a lei de talião. A lei de talião estipulava que olho por olho, dente por dente. Ou seja, o sujeito partiu-me tal coisa, eu vou lá e parto-lhe tal coisa. É de justo. O sujeito rouba-me um saco de batatas, eu vou lá e tiro-lhe o saco de batatas na mesma proporção que ele me roubou. Ou seja, é olho por olho, dente por dente. É como na linguagem comum a gente diz, assim, no Zé Povinho, cá se fazem, cá se pagam. Ou seja, até a justiça pelas próprias mãos. Isso era a lei antiga. Não é a lei cristã, não é a lei do Nosso Senhor. Depois também o próprio direito romano, que, enfim, organizou enormemente todo o mundo antigo e que foi utilizado, até hoje é utilizado no direito internacional, os princípios, a base do direito internacional é o próprio direito romano. O direito romano tinha como princípio base a justiça, sem dúvida. E por isso, o princípio de do ut des, ou seja, eu dou alguma coisa na medida em que tu me dás. É o princípio de reciprocidade. Ou seja, eu tenho aqui uma galinha, vou-lhe dar a galinha. Se eu lhe dou uma galinha, você tem de dar alguma coisa em troca. Era a moeda daquele tempo, também não havia propriamente assim muitos modos. Havia o salário, quer dizer, havia o sal, normalmente era troca de produtos, não havia tanta moeda assim, não havia notas, não havia cheques, não havia nada. Bom, mas é do ut des, ou seja, capacidade de poder se desprender dos bens e de abdicar dos bens, de dar a túnica, de dar... Isso não existia. Quer dizer, existiam alguns casos, mas eram muito difíceis de encontrar. Eram realmente pessoas muito virtuosas. Então nós vemos que as palavras que Nosso Senhor aqui dá, de entregar a túnica a quem me rouba a capa, de dar a outra face a quem me bateu na outra, quer dizer, tudo isto choca a mentalidade do tempo. E choca, caríssimos irmãos, choca a muitos homens e muitas mulheres de hoje, a muitos católicos. E nós então vamos agora ver o que é que está errado em não querer seguir este ensinamento de Nosso Senhor. Porque afinal Nosso Senhor está a dizer, aliás, vai dizer no final, amai os vossos inimigos. Aliás, ele começa no início do Evangelho e depois no final vai repetir a mesma ideia. Amai os vossos inimigos. Sede misericordiosos. Coisa que não existia na Antiguidade. Para terem uma ideia, por exemplo, se um judeu tinha obrigação, para ter uma ideia de como é que era a ideia da misericórdia, que não existia, existia a justiça só. Um judeu tinha obrigação diária
de rezar a Deus a agradecer pelo fato de ser judeu. Pelo fato de não ser estrangeiro. Porque os estrangeiros eram odiados. Os estrangeiros eram vistos como raça que não tinha salvação. Então eram odiados. E mesmo entre os judeus, se um judeu apostatasse da sua fé, coisa que acontece hoje em dia, né, aos montes, na nossa religião, infelizmente, mas se um judeu apostatasse da fé, ele podia voltar. Dificilmente. Nas orações oficiais, ele era amaldiçoado 3 vezes por ter apostatado da sua fé. Quer dizer, não havia volta atrás. Ou seja, não havia misericórdia. Isto era o pensamento daquele tempo, caríssimos irmãos. Ora, nós hoje em dia, no século XXI, ou compreendemos a fundo o cristianismo, a mensagem evangélica, a mensagem do Divino Mestre, a mensagem desta parte final das bem-aventuranças, ou nós realmente andamos aqui a marcar passo. Mas nós andamos a enganar-nos a nós mesmos. Nós vamos à missa, nós comungamos, nós batemos no peito, nós vamos àquela procissão, nós até rezamos o terço. Mas ou nós tiramos esses ódios do nosso coração, não é? Tiramos essas feridas, procuramos sarar essas feridas do nosso coração, arrancando também o orgulho com elas, não é? Porque o orgulho é a fonte delas. Ou então realmente nós andamos aqui a enganar a nós mesmos. Porque Nosso Senhor vem dizer, amai. Nosso Senhor vem dizer, sede misericordiosos. Vejam que o amar, o que é que o amar faz? O amar acaba com os inimigos. Se eu amo, rezo, quem sabe aquela pessoa ainda pode deixar-se ser minha inimiga. Mas se eu odeio, o que é? Eu não acabo com o inimigo, eu acabo com a pessoa. Porque, quem sabe, eu até não vou fazer alguma coisa contra ela. Então vejam só a diferença. Eu amando, eu acabo com o inimigo. Pode ser que ele até continue inimigo para o resto da vida, mas eu fiz de tudo. Mas se eu odiar, porque ele me fez isto ou porque me fez aquilo, eu no fundo acabo com a pessoa. Porque até eu nem sei do que é que o meu coração poderá ser capaz. Então, em que princípios nós nos podemos basear para chegar à conclusão que nós devemos, de facto, amar os inimigos? Porque Nosso Senhor não explicita aqui uma filosofia de fundo, ou melhor, não explicita aqui uma filosofia, não é? Mas, no fundo, há uma filosofia. E a filosofia é esta que eu agora queria expor. Vamos então aprofundar aqui este tema. Nós reparamos que todo o ser vivo busca o seu próprio bem. Todo ser vivo. A planta busca o seu próprio bem, a luz do sol, a água, os ingredientes da terra. O animal busca o seu próprio bem. E o ser humano busca também o seu próprio bem, não é? Ora, essa busca pode, grosso modo, ser chamado de amor, não é? Então, assim também, a plantinha ama, como que vai em busca de alguma coisa. O animal também, o ser humano também. Não é? Ou seja, o amor faz com que o ser que deseja algo vá atrás disso. Agora, esse amor é completamente diferente nos seres. Porque uma vez que a planta, não, digamos, tem apenas uma ligeira sensibilidade, não tem propriamente um amor, tem sim um instinto, que é o instinto vegetal. Mas os animais já têm um instinto superior, já têm um instinto gregário. Inclusive, os animais têm um instinto de proteção. Uma galinha vai querer proteger os pintainhos, não é? Uma mãe, qualquer mãe, um animalzinho, vai querer proteger os seus filhotes. É um instinto da mãe, é um amor da mãe. Amor não se pode dizer assim, mas provavelmente é um instinto, porque o amor é algo superior, como iremos ver. Ora, no ser humano existe também esse instinto, não é? De querer proteger aqueles que são seus. É a coisa mais natural do mundo. Mas é coisa natural no mundo. É coisa natural. Ora, o amor, propriamente dito, não é isso. Porque vejam que até há animais que conseguem ultrapassar esse princípio. Há animais, como por exemplo o pelicano, que é capaz de arrancar da própria carne para dar aos filhos. Então, nós vemos que o instinto, porque aí não é propriamente um amor sobrenatural, não é, da alma, mas é um instinto tão forte que Deus colocou que o animal é capaz de
dar-se aos outros, de desejar o bem do próximo, que no caso do seu filhote, claro. Ora, se isso é assim no animal, o ser humano também tem essa capacidade. Basta ver as mães em relação aos filhos, não é? O instinto materno, a força que não tem. Ora, esse amor pelos próximos, não é? Pelo próximo, esse é um amor de bem-querença. E o amor é amor de bem-querença. Ora, Deus é amor. E foi Deus que colocou esse princípio dentro de nós. Não é? Deus é amor no sentido que é caridade. Então, o sentido do amor de Deus é muito mais alto do que este sentido de amor natural que eu tive para aqui a dizer. Deus ama-nos com amor de caridade. E São Tomás vai dizer uma coisa super bonita. É que não é que Deus só nos ama com amor de caridade. Deus ama-nos com um amor de amizade. Porque Deus quis que daqui na terra nós, homens, pudéssemos retribuir o amor que Ele nos teve. E por isso é que na Escritura diz que Abraão foi amigo de Deus. Essa é a maior união que o homem pode ter na terra com Deus. Ser amigo de Deus. Diz também que Moisés falava com Deus como um amigo, face a face. Ou seja, este amor de amizade, porque não basta simplesmente o amor. Deus quer ser correspondido nesse amor. E por isso é que São Tomás diz que Deus nos amou e veio ao mundo por amor de amizade. E o amor de amizade, ele dá 3 características no amor de amizade. A primeira característica é que esse amor de amizade tem de ser um amor de semelhante para com semelhante. E se Deus é Deus e o homem é o homem, são dissemelhantes. Logo, Deus amou tanto o mundo, amou tanto a cada um de nós, que mandou-nos aqui o seu Filho unigênito. Mas Deus veio ao mundo para nos transmitir a mensagem do Pai. Eu já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Quer dizer, àqueles discípulos, àqueles apóstolos, Ele revelou coisas do Pai, coisas do céu. Porquê? Porque Ele queria que os discípulos, os apóstolos, nós também nos tornássemos amigos de Deus. Mais ainda, se isto São Tomás, terceiro aspecto, Deus amou-nos com amor de benevolência. Não é? Quem ama, deseja o bem para o próximo. Não é? E Nosso Senhor irá dizer, não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Quer dizer, Ele amou-nos tanto a ponto de dar a vida por nós. O que mais podia fazer? Não é? Ora, caríssimos irmãos, este amor é um amor de amizade. Ou seja, é um amor que exige reciprocidade. Se Ele me amou assim, eu tenho de amá-lo desta forma. Não é? E então Nosso Senhor irá dizer também, amai-vos como eu vos amei, dou-vos um mandamento novo. Ora, se nós devemos amar como Ele nos amou, e como é que Ele nos amou? Ele entregou a vida por todos nós, mesmo por aqueles que o traíram, mesmo por aqueles que lhe fizeram todo tipo de ofensas. Ele na cruz vai dizer, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. O primeiro mártir, Santo Estevão, ao ser apedrejado, amando de São Paulo, ele vai pedir pela conversão de São Paulo. E há de obter essa conversão. Era de Saulo, passou a São Paulo. Então nós vemos que, caríssimos irmãos, o amor que Deus nos tem é um amor de amizade. E como é que então eu posso ter alguma inimizade com alguém? Se Deus, como diz São Paulo, rompeu a barreira de inimizade que existia entre Ele e mim, entre Ele e a minha pessoa, para me vir salvar. E eu, no meu orgulho crasso, horroroso, crio uma barreira para não poder salvar o outro. Porque eu não gosto daquilo, porque ele me ofendeu, porque eu me sinto... enfim, eu sinto que aquela pessoa é um pilantra, é um bandido, é um não sei qual. Quer dizer, vejam só a contradição na qual eu caio. Deus quis ser meu amigo. Deus veio ao mundo para ser meu amigo, para que eu pudesse ser amigo dele, para que eu pudesse conhecê-lo, para que eu pudesse imitá-lo e retribuir aquilo que ele me deu. E eu, em relação a esse amor, ao praticá-lo com o próximo, eu crio uma barreira e eu impeço, às vezes até que o próximo se salve, porque o comecei a odiar. Porquê? Porque é meu inimigo. Então, caríssimos irmãos, o que é que se pode tirar de conclusão
enfim, de tudo isto, é que, no fundo, há duas leis. Há uma lei que é de Deus, que nos manda amar, inclusive aqueles que não nos amam. Mas depois a lei natural, aliás, a leitura de hoje, a segunda leitura, fala-nos do homem terreno, do homem carnal, e diferencia do homem espiritual, São Paulo. É que se nós vivemos realmente como homens carnais, nós nunca vamos entender como podemos amar os nossos inimigos. A primeira leitura, aliás, mostra-nos perfeitamente esse amor benevolente. O rei David, que teve a oportunidade de matar Saul, e, entretanto, por amor ao ungido do Senhor, não teve coragem. Porquê? Porque olhou para um prisma mais alto. É o rei. É abençoado por Deus. Tem a unção do próprio Deus. Tem o selo de Deus. Eu não tenho coragem de lhe fazer mal, por mais que ele seja meu inimigo. Ora, se o rei David tivesse este bom coração, nós que sabemos que nós vivemos num regime de graça através da Santa Igreja, nós às vezes vemos o nosso irmão que nos odeia, mas que é filho de Deus, mas que é filho da Igreja, mas que é, enfim, é um irmão meu, pertence à mesma Igreja que eu, pode até ser um irmão de carne. Como é que é possível que eu não tenha a capacidade de olhar para ele com amor de benevolência? Que foi o amor com o qual Nosso Senhor me amou. Há uma contradição completa, caríssimos irmãos. Então nós vamos pedir hoje, nesta missa, por intercessão de Nossa Senhora, que é a mãe, a fonte do divino amor, para que arranquemos esta pele que está em nós, esta carne do homem terreno, e que possamos realmente amar o próximo com este amor, que é o amor do próprio Deus, o amor da amizade. O amor da amizade que Ele exige que seja praticado aqui para com o próximo. Vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude a compreender este amor, que foi o amor do seu Divino Filho, é o amor que Ele quer para cada um de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.